Paraíba. 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Estamos iniciando mais uma edição da nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento. Aqui ao nosso lado, nosso bom dia também para o Ricardo Gomes, que comanda aqui a mesa de som. A minha participação faz uma conexão com Fortaleza, na Rádio AM Assunção Cearense, com o programa A Hora da Notícia, que está nesse momento sob o comando do meu colega, querido amigo, jornalista Nilton Mourão, que vinha comandando o programa ao lado do grande colega Vicente Alencar, que ontem eu tive a honra de assistir ao seu programa, ontem à noite. Muito bom o seu programa, parabéns. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que iniciaram, que fizeram com que a nossa voz fosse alteada nas redes sociais, como Marco Antônio Barroso, o Antônio José Loyola, Francisco Alexandre, João Rodrigues, lá de Itapipoca, Francisco Edivar, Auriclésio Macedo, o Wagner Viana, Carlos Castro, Dr. Paulo Roberto Nobre, o Olavo Souza, o J. Oliveira, o radialista aqui em Sobral, o portal Calango News, o caroço João Félix, lá de São Paulo, Web Rádio Umarizeira, Rádio Web Metro Interative Metro de Maranguape e o programa Poder e Cidadania. Um bom dia para quem já entrou aqui no WhatsApp 9616-1470, com o meu querido João Mereré do Trairi e o sargento Michel Mendonça, os dois aí na praia, um no Trairi, outro no Pecém, praias vizinhas, né? Um bom dia para quem já está aqui na timeline do Facebook. Hoje a internet, estão dizendo que não está muito boa, então já vou avisando, né, que se houver alguma coisa aí, né? Então, bom dia para o Wellington Pereira, lá em Maranguape, o Gilardi Alves Sinésio, o Edmar Cordeiro, o Paulo Regis Porfírio, Lano Forlan, Virgínia Parente. Um grande abraço para todos vocês. Bom, a grande matéria do dia, manchete de todos os jornais, foi a reforma da Previdência, a maior em 3 décadas. Então, todo mundo, quem imaginaria que Bolsonaro teria essa capacidade? Na verdade, diziam exatamente o contrário, que o tosco como ele, um cara que não sabe articular, bom dia, Simão Oliveira, um cara que não tem base parlamentar, jamais teria condições de aprovar uma reforma nessa magnitude. Pois é o que se deu ontem, e em meio a um turbilhão aí do PSL, né, que, na verdade, hoje nós estamos cheios de notícias, né? Ontem foi também o dia do Fico. Eduardo Bolsonaro não vai mais para os Estados Unidos. Até parece que são jogadas, né? Então, aprovou a reforma da Previdência, ok, não vai mais o homem, vai ficar no PSL, vai liderar o partido. E, aliás, como o meu querido Nilton Mourão, se me escuta, né? Ele dizia muito isso, ele não concordava com a ida dele, que ele é preferível que ele ficasse aqui. Afinal de contas, o cara teve a maior votação, né, histórica, todo tempo no Brasil. Ninguém teve tanto voto quanto Eduardo Bolsonaro. Então, nem o Tiririca, que tinha sido, acho que, o campeão até então. Tiririca, Russumano tinha sido outro grande campeão de votos, mas ninguém chegou perto de Eduardo Bolsonaro. Campeoníssimo de votos. Então, está usando esse legado e também a condição de filho do pai para liderar o PSL e para as eleições que vêm aí. Na verdade, aí, se o pai quer se reeleger, tem que tomar cuidado aí do partido também e das pessoas em que ele confia, e nada menos, né, do que o seu próprio filho. Bom dia para o Antônio José Loyola, bom dia a todos, estamos assistindo aqui em Fortaleza. Bora lá curtir. Tá fazendo aqui um apelo para os amigos que estão aí, curtir o programa, compartilhar, ajudar, né, a gente a aumentar a nossa audiência. Paulo Regis também, marcando aqui um bocado de amigos, né? É isso aí, amigos. Muito obrigado pela força. Então, ontem, por 60 votos a 19, o governo teve uma vitória estrondosa. Além do mais, dos 4 destaques, 2 já foram rejeitados. Um desses destaques
desidrataria, porque essa reforma, na sua origem, haveria uma projeção de economia durante os próximos 10 anos de 1 trilhão e 200 milhões. De lá para cá, houve desidratação. Obviamente, havia ali alguns exageros, é o que muitos chamam de bode na sala, né, que você coloca ali exatamente para chamar a atenção, como aquela história do BPC, né, da prestação, benefício da prestação continuada, os velhinhos. Então, aquilo gerou uma discussão, uma espuma, no fim, o que seria passar, e está passando até agora, a economia prevista baixou de 1 trilhão e alguma coisa para 800 milhões. Com a PEC que o senador Tasso Gereissati pretende entrar, né, como já está dito, né, ele não ia mexer, não ia modificar nada do que for aprovado na Câmara para agilizar, porque senão, se houvesse alterações, o texto teria que voltar novamente para a Câmara dos Deputados. Então, ontem, marca histórica, dia histórico para o Brasil, aprovação da reforma da Previdência. Hoje devem ser votados mais 2 destaques. Tudo aquilo alguma coisa de populismo aí das esquerdas, né, fazendo sempre o PT sendo o PT de sempre, a esquerda sendo a esquerda de sempre. E sempre assim, ontem estava aquele senador lá, aquele da voz gasguita, lá do Amapá, dizendo, o povo a história vai nos julgar, nós estamos a favor do povo. Pois é, eu lembro que essa história também era dita por Dilma Rousseff e a sua nova matriz econômica. Estamos fazendo tudo em nome do povo. Pois bem, a consequência, 14 milhões de desempregados. Então, era uma política anti-povo, era uma política contra os trabalhadores, embora o discurso fosse bonito, né? É fácil fazer discurso. O difícil é você assumir que tem que tomar medidas amargas e defendê-las para que os pobres não paguem a conta. E aí, eu estou muitos dizendo, quem vai pagar a conta? Todos nós somos chamados a pagar a conta. São os pobres. O Tasso já fez um esclarecimento muito forte em relação a isso daí. Na verdade, muita gente que nunca era tocada nas reformas, desta vez foi tocada, incluindo os parlamentares, que a partir de agora, a partir de ontem, na verdade não é de ontem, né? Assim que a lei for sancionada. Ontem foi o dia histórico, porque ela foi aprovada em segundo turno, na segunda casa do Congresso. Falta agora sancionar. A partir da sanção da lei, então passa a valer, e os congressistas também terão que ter 65 anos para ter direito às suas aposentadorias, embora ainda continuem lá com alguns privilégios, né? Mas estamos avançando. Então foi um grande avanço. Quem faz discurso populista contra são aqueles que faziam coro a Dilma Rousseff e cujas consequências nós estamos sentindo hoje, e quem paga principalmente, aí sim, são os pobres que pagam essa conta, a conta de um discurso populista, de um discurso que tenta fazer aquela história de nós contra eles, de ricos contra pobres, anacrônico discurso, quando, na verdade, quem paga mesmo a conta é o pobre desse discurso que se diz a favor dele. Muito bem, deixa eu dar uma geral, que é tanta coisa. Enquanto eu dou aqui uma geral, o que eu vi ontem, uma novidade, né? Capitão Cueca nas áreas, né? De novo, a história, 14 anos depois, o Ministério Público já pedindo o arquivamento, e um juiz disse que não é assim não, o crime não tem prescrição, há indícios de lavagem de dinheiro, há indícios ali de dinheiro público, e tem que ser, sim, ainda investigado. E mandou aqui o juiz do Ceará, da primeira instância, havia 2 ações correndo, uma no Ceará e outra no TRF, lá em Recife, e mandou lá para a Procuradoria-Geral da República. Está aqui, ó, se vocês quiserem, vocês que arquivem. Eu sou contra o arquivamento, porque tem, está aqui, Ministério Público Eleitoral, não, que já é outra, hoje está cheio de notícias, né? Cadê do Capitão Cueca, meu Deus? Eu vi isso aqui rapidamente, né? Mas está aqui. Justiça no Ceará não aceita arquivar caso dos dólares na cueca. Quem faz tanto tempo, né? Muita gente já imagina até que esses dólares e reais estivessem na cueca do deputado José Guimarães. Não mesmo, né? Estavam na cueca do seu assessor, então assessor e então secretário do Partido dos Trabalhadores. Ele fazia parte da organização do PT aqui no Ceará e era também assessor de Guimarães. E foi flagrado no aeroporto, lá em São Paulo, preso, passou 8 dias preso, e até hoje não soube dizer exatamente a origem desse dinheiro, para onde se destinava. Sabia, sim, que ele vinha para o Ceará, esse dinheiro.
Hoje daria em torno de 600 mil reais. Era 100 mil dólares, então o dólar hoje está 4 e alguma coisa, dá 400 mil e poucos reais, né? E mais 209 mil em reais. Então, daria hoje, em dinheiro de hoje, cotação de hoje, mais de 600 mil reais intocado na cueca do assessor. Então, o juiz Danilo Fontinelli enviou o inquérito para Brasília. 14 anos depois do flagrante, que ficou conhecido como o caso dos dólares na cueca, a Justiça Federal rejeitou o pedido de arquivamento. Então, mais uma vez é lembrado, eu acho que vai morrer. Tinha um amigo, né, era conhecido por um apelido, ele reclamava lá para o cara, rapaz, o meu nome é outro. E ele disse, olha, eu lhe conheci por esse apelido e você vai morrer sendo chamado, vou lhe morrer chamado. Então, vai ser o caso do Capitão Cueca, coitado. Por mais que ele diga, a justiça o inocentou, não havia provas contra ele, é verdade, não tem provas contra ele, mas os indícios todos, né, porque o rapaz, o assessor, era uma pessoa pobre, vivia da agricultura lá em Aracati, não tinha esse dinheiro, né? Quem estava mandando? O certo é que, mesmo inocentado Guimarães, e depois alguns membros, amigos também de Guimarães, como Kennedy, no BNB, o que se dizia, a narrativa, é que esse dinheiro era pagamento da propina de empresa que teria recebido financiamento do BNB, tinha sido facilitado um financiamento no BNB para essa empresa, e essa empresa teria pago, né, teria pagado essa facilidade, né, essa ajuda, com a propina de cerca de hoje, mais de 600 mil reais. Então, em ordem, só para a gente não perder aqui, quando eu fui clipando, eu começo pelo Jornal o Povo, né, o Jornal o Povo, hoje todos os jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, e tutti quanti, dos grandes jornais, a manchete principal é a reforma da Previdência. Os jornais locais, como não se prepararam para isso, né, acharam que não era importante, a matéria do Povo foi outra história, a do Diário também, foi ainda do Litoral, e apenas chamadas sobre a reforma da Previdência, que foi o grande feito ontem. Outro grande feito foi o dia do FII, que está aqui no Povo, Eduardo Bolsonaro desiste de ser embaixador. Parece que não era bem para valer. E aí, o assunto local, ainda após tragédia, deputados apresentam projetos que tornam obrigatória a inspeção predial. E a Câmara discute a inspeção predial numa audiência pública. Na verdade, a gente falava que faltava regulamentação. Não, a lei foi aprovada em 2012, foi regulamentada, foi sancionada e não foi executada. Então, há aí sim uma omissão. Engraçado que cobram, ficam cobrando omissão. O Jornal Povo, por exemplo, está cobrando omissão, lentidão do governo federal em combater esse crime ambiental sem precedente, uma coisa inédita, que não se sabe ainda a origem, como é que aconteceu isso. E hoje o Jornal Povo traz um editorial, mas assim, água com açúcar, tratando não fala nada aqui a prefeitura, da leniência da prefeitura, da omissão da prefeitura. Há mais de 4 anos a prefeitura já teria que estar provocando isso, fazendo isso. E houve já, esse é o segundo neste ano, de prédios que caem, que tombam. Teve o da Maraponga, com tombamento parcial, graças a Deus sem vítimas. E agora este, que ceifou algumas vidas e outras pessoas tiveram a trajetória da sua vida ceifada e outras, né, abaladas com problemas e com prejuízos materiais. Culpa, sim, da prefeitura. E você não vê o Jornal Povo. O Jornal Povo cobra do Bolsonaro nessa questão que não tá, do crime ambiental, e tem que cobrar mesmo. Mas está sendo feito, né? A Marinha está atrás, hoje já diz que já tem 30 navios aí que serão investigados, entre eles os chamados Dark Ships, os navios sombra, né, que navegam sem bandeiras, até para fugir de algumas retaliações dos Estados Unidos, por exemplo, né, que fazem aí um cerco contra a Venezuela. Mas quando vai cobrar o Jornal Povo, é assim meio água com açúcar o editorial de hoje. Inspeção predial, hora de executar. Oxe, faz tempo, está fora de hora já de executar. Já tinha que estar vindo executando, porque desde 2012 a lei foi aprovada e foi muito discutida. Aí disseram, não, é muito caro, não dá para fazer essa coisa, vamos deixar para lá. E foram deixando. Não houve, por exemplo, a prefeitura não se apressou a ter uma alternativa, a discutir uma alternativa. Vamos então ver o que a gente pode baratear, o
que a gente pode fazer? Que barato é esse? Que economia é essa? Está aí a economia que houve lá no prédio. As vidas pagaram por essa economia. E é mais ou menos isso que está acontecendo em termos gerais. Outra notícia, hoje está cheia de notícia, o Ministério Público Eleitoral, ainda é só o pedido, né, pede a cassação de Genesias, deputado federal Genesias Noronha, e da sua mulher, deputada estadual Aderlânia Noronha, por abuso de poder. Segundo o Ministério Público, né, houve atos lá da prefeitura, eles participaram, e aquilo seria propaganda antecipada. Eu acho que não vai dar em nada. Mesmo porque não tem muito subsídio, né? Preços da Grande Fortaleza continuam com a maior alta inflacionária do país. Eu estava dizendo porque outro dia um cara reclamou porque eu comemorei a deflação, ele prefere comemorar a inflação. Tá aí. Preços da Grande Fortaleza continuam com a maior alta inflacionária do país. Fiscalização, aí já começa a fiscalizar, né? Depois da porta arrombada, aí vem a proteção. Fiscalização irá priorizar Centro e Jacarecanga. Outra notícia boa está aí do secretário Mauro, botando moral nos presídios. Portaria muda regras para visita em presídios. Aí um bocado de coisa. Os presos que estão custodiados em áreas de segurança máxima em penitenciárias do Ceará não devem receber visitas. Aliás, só devem receber visitas no parlatório, sem contato físico, conversa por telefone. A decisão faz parte de uma série de medidas da Secretaria da Administração Penitenciária, coordenada por Mauro Albuquerque. É assim que a gente bota moral. Estava uma bagunça. O Brasil está se moralizando. Os homicídios estão caindo. E com números bastante grandes. Isso é uma boa notícia para a gente. Faltava moral nesse negócio aí. A portaria que regulamenta a disciplina e os procedimentos relacionados à visitação em unidades prisionais do Ceará foi publicada nesta segunda-feira. Pelas novas regras, as visitas íntimas, que era uma farra ali, né, só estão autorizadas nas unidades prisionais que disponham de local apropriado para a finalidade. E ainda assim acontecerá a critério da administração penitenciária. No interior das celas, a visita íntima fica vedada. E não tem essa história de rapariga, não, viu? O secretário dizendo assim, para ter a visita íntima, tem que comprovar por documento que é mulher, que é casada, ou que tenha união estável. Tá aqui. Para o cadastro do cônjuge, o companheiro ou companheiro serão exigidas a certidão de casamento, escritura pública declaratória de união estável, registrada em cartório, e a apresentação de, no mínimo, 3 outros documentos aptos a comprovar a existência fática da relação. Fazia uma festa lá. Garotas de programa. Vem, chama fulano. Não. Vai ter direito se for realmente casado. Em todas as unidades será permitida a visita de 2 pessoas por preso e não será autorizada a visita de pessoas com sintomas de embriaguez ou que leva a entender que estão ali drogadas. Também não serão permitidas visitas com gesso, curativo ou ataduras, né? O pessoal usa isso para traficar coisa para dentro da cela. A medida ainda veta a entrada de visitantes com decotes. Tá? Botou moral, é isso que está acontecendo. Aí ficam reclamando, não sei o quê. Não, é isso mesmo, tem que botar moral. Ali não é spa, não. Ali é um presídio. Vamos tomar uma aguinha, né? São 6 horas e 20 minutos. Eu volto já. Mega Semanão Todas as dizem assim, o Brasil iria para frente. Isso aqui? Só na Macati você compra. Fogão 6 bocas vale por apenas R$ 49,90 mensais. E tem mais, é no cartão ou no carnê. Só na Macati você compra. Kit completo com secador, prancha e modelador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. É muito fácil comprar produtos e desejo na Macati. Macati, muito mais barato. Não tem uma trilhazinha lá, não, senhor? Tem, vou trazer. Pode mandar até pelo zap. E aí, esse tempo tem que ser tomado, eu fui do outro vídeo. Porque na realidade o programa é para você ficar falando mesmo sem nada, né? Porque um amigo era melhor.
e surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 lotes por R$0 e mais 3 mil prêmios extra. A promover no ano de 2018. Quero entrar no ar. E mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 lotes e mais 3 mil prêmios. Ô, Elton. Você está tentando ligar aqui, né? Todo dia ele diz isso. 033925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Obrigado, Ricardo. Estamos de volta. Um abraço para o Simão Oliveira, Águida Araújo, Valíris Avelino, Everton Bezerra, doutora Ana Maria Gurgel, a Valônia Campos, o Iranildo Bibiano. Bom dia, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Paulo Roberto Soares, um bom dia a todos. Ana Clésia, bom dia para você. O Antônio Cleilson, Marcos Gil, dessa povo que tá povoando aqui a minha timeline do Facebook. Roseli Mesquita, bom dia, minha querida, um beijo. Doutor Máximo Manuel dos Santos, bom dia, Luciano. Infelizmente, a nossa imprensa está aparelhada a não divulgar as boas notícias do governo Bolsonaro. Bom dia, Denise dos Santos, Cristiano Jans, a Karina Menezes, está de parabéns, o secretário Mauro. A Lúcia Alves, bom dia. O Elton disse que está tentando aqui ligar, ficou de participar hoje, né? Porque ela ficou de participar ontem e dormiu, né? Sobre um caso aqui em Sobral. Aliás, antes de tentar passar para esse outro, já que o Elton ligou, me lembrou, porque mais cedo aqui na Rádio Paraíso já foi tratado do caso, mas eu vou voltar ao assunto também agora pela Assunção. Um caso grave, e aliás, é uma coisa que está se repetindo com uma frequência muito estranha, muito preocupante na rede de ensino municipal de Sobral. Na sexta-feira, um bebê, uma criança de 3 anos de idade, na creche. A história é bruta, mas a gente tem que fazer isso porque a gente não pode ficar calado. E o pior, que eu acho que tinha que se indignar, todo mundo tinha que ficar indignado na escola. Houve uma tentativa, segundo a avó da criança, de tentar persuadi-la de não divulgar. E a avó não se calou, levantou a voz, disse todos os detalhes, expôs a sua família de uma forma, e a gente vai tentar não expor, embora ela tenha exposto, ela disse o nome da mãe, disse tudo, disse o nome da criança. Pois bem, essa criança foi para uma creche. O nome da creche, eu vou procurar aqui para dizer a creche, né? É uma creche aqui na Domingos Olímpio, uma creche que atende cerca de 400 crianças. Ela foi pegar a criança, a mãe trabalha, é uma mãe descasada, a mãe trabalha no supermercado e quem cuida mesmo é a avó. Então, a mãe vai deixar a criança na creche e a avó vai pegar. Então, quando a avó foi pegar a criança, 3 anos de idade a criança. Nasceu em 2016. 3 anos, numa creche, sob a proteção do Estado. Quando falo Estado, esse ente que envolve todos nós. A criança começou a dizer que o seu pipiu estava doendo. E a avó, sem estranho, achou que era a calcinha que estivesse pegando. Desculpa esses detalhes, mas é porque precisa mesmo deixar essas coisas cruas para que a gente não se cale e não faça como a gestão dessa creche, que pode não ter culpa sobre o assunto, mas não pode abafar um caso como esse. E não é o primeiro dentro da rede de ensino de Sobral. Está acontecendo com uma frequência preocupante. Quando eu chego em casa, de novo a criança reclamando. Está doendo o meu pipiu, está doendo o meu pipiu, está coçando o meu pipiu. E a avó tentou colocar uma pomada, achou que era uma assadura, alguma coisa assim. A mãe deu uma mamadeira, ela dormiu, passou. Depois, quando acordou, de novo a criança se queixando. E quando tentou verificar, tentou lavar alguma coisa, a criança não queria deixar tocar as partes avermelhadas, inchadas. A revoltada, a mãe levou o caso para a delegacia da mulher, que encaminhou a criança para o IML. Corpo de delito foi feito na criança e ficou detectada lesão nas partes íntimas de uma criança de 3 anos. A avó desesperada voltou, disse que não tinha nada, sempre achou a tia maravilhosa, sempre
colocou a criança lá esse ano. Até então era uma maravilha, não tinha acontecido nada. E a criança disse que um adulto, um homem forte da escola, portanto, é alguém de dentro da escola, segundo as palavras da criança, pessoa do sexo masculino, forte, alto. A criança já disse quem era. Que tocou nas partes, manipulou as partes íntimas. E me desculpe, passou a língua nas partes íntimas da criança. Um monstro que devia estar sendo caçado. A gente não pode fazer injustiça. E não pode linchar ninguém, nem cometer injustiças. Deve ser investigado. Porque já houve casos semelhantes em que pessoas inocentes foram investigadas. Mas sabe-se que há um monstro dentro daquela escola. Que não tinha que estar... Eles se aproveitam, esses doentes. Às vezes vão até atrás dessas... Por isso, tem que redobrar. Porque há anjos que tomam conta dessas crianças em várias escolas. Um trabalho fenomenal. Mas há monstros ao redor. Pessoas doentias. Pessoas que certamente foram machucadas também na sua infância. Que precisam de tratamento. A gente pode compreender sob o aspecto do perfil psicológico. Mas não pode condescender com a prática. Que ela deve pagar por seus crimes e ser afastada. Para que novas crianças, porque o abuso na infância marca para o resto da vida as pessoas. E elas tendem a ser pessoas ruins por causa disso. Principalmente quando elas não contam o caso. Quando guardam para si. O mundo está cheio de pessoas abusadas. E a criança houve um estupro. É chamado estupro de vulnerável. Pessoas doentes, abusadas, tendem a abusar dos outros. E muitos não têm coragem, levam a vida toda. Essa marca, esse estigma dentro da alma. Quando foi abusada. Conheço muitas pessoas que até hoje guardam segredo. Abusadas dentro do seio familiar. E neste caso, na escola. Então a sociedade não pode deixar de se indignar e cobrar das autoridades que o inquérito tenha consequência, que a escola não abafe, que a secretaria soltou uma nota edulcorada, cheia de água com açúcar, que não gosta, não concorda com isso. É óbvio que não concorda, isso é o mínimo que você tem que dizer. O que se quer é atitude para... nós denunciamos o caso ao Conselho Tutelar. Foi a nota da Secretaria da Educação. Mas, puxa, não é o primeiro caso. Que atitudes práticas a Secretaria tem feito, tem tomado? Que práticas, né? Que preventivas a Secretaria tem tomado para... Ô, Wellington, estou falando, você está ligando aqui, cara? Tu não consegue ligar deixa eu colocar aqui na Viva Voz para ver se... Vou te dar aqui uns 5 minutos aqui. Eu estou falando do caso da criança. Você tem mais detalhes? O nome da escola, o nome, a avó, se eu não me engano, a avó é a Maria da Glória. Wellington, tu tá ligando, tu tá desligando, cara. Então não tem como a gente conversar. Então eu estava falando disso. Então esse caso ocorreu sexta-feira última. Hoje, quarta-feira. A avó correu, obviamente, foi à escola. E foi tomar satisfação da escola, porque na agenda, quem é pai de criança, tem criança em creche, em escola sabe, recebe uma agenda. O que é que a avó fez? Correu para ver na agenda quais foram as atividades hoje. E estava lá na atividade, no parquinho, para como uma criança estivesse lá. Então, que hora esse monstro se aproveitou? Então tem que ser investigada. A tia que tomava conta da criança, sei lá, talvez seja criança demais para ela tomar conta. Não estou querendo colocar a culpa. Coloca a culpa no sistema todo. É gente demais? Parece-me que são 400 crianças naquela escola. A tia não tem condições, não sei nem porque chamam de tia, a professora não tem condições de verificar cada uma. Então, no momento aí, sorrateiramente, esse monstro levou a criança para algum local
Porque é óbvio que ele não fez isso em público. Ele se aproveitou da fragilidade da criança, 3 anos de idade. 3 anos e alguns meses, ele é de março, né? Deve ser 3 anos e meio. Então nós não podemos nos calar, embora seja cru, a gente tem que dizer essas palavras para que a gente não se cale, para que não deixe passar em branco. E não é a primeira vez. Há muitos casos, numa frequência, como digo, preocupante. A secretaria não tem culpa, eu sei, mas tem que estudar, tem que procurar o que é que nós podemos fazer, o que é que nós estamos fazendo de errado para que aconteça isso. E gente dentro da escola, profissionais, contratados, servidores da prefeitura. Triste, muito triste, como dizia o meu querido Zé Lopes, triste, triste, triste. Wellington, vou te atender pela última vez. Oi, Wellington. Estou ligando no estúdio. Fale aqui. Nós estamos falando aqui, você tem aqui uns 3 minutinhos. Dê detalhes, eu estou falando, não sei se você está me ouvindo no programa, sobre o caso da creche. Então, por gentileza, me dê mais detalhes, por favor. Você está no ar. Tá. É uma creche aí no bairro Domingos Olímpio, né? O nome da creche é uma creche que tem cerca de 400 alunos e dentre os funcionários tem 4 homens, né? São 2 vigilantes que intercalam na escala e 2 zeladores, né? A creche é o Centro de Educação Infantil Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão, né? E na sexta-feira eu fiquei sabendo do caso porque um policial me ligou por volta das 22 horas, logo depois que essa mãezinha, em desespero, os procurou no posto avançado da polícia, que é mantido na entrada do bairro. E os policiais, então, a orientaram procurar a delegacia de polícia imediatamente e me avisaram da situação. Eu imediatamente acionei o conselho tutelar por telefone, que mesmo de Brasília, liguei para Sobral, e liguei também para a delegacia de polícia civil. Um inspetor atendeu prontamente e me confirmou que a mãezinha realmente estava no balcão da delegacia, acompanhada de uma criança e do seu irmão, né? Do irmão da mãe, tio da criança, né? Eu fiquei mais tranquilo, porque ela teve a coragem de procurar a polícia. E realmente, Luciano, não é comum que os pais procurem, porque eles, além de temerem perseguição do município, eles também acham que não vai dar em nada. A maioria comentam que não adianta porque vai dar em nada. Mas vai continuar não dando em nada se a sociedade não se levantar e denunciar. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos, é dever da família, é dever do Estado e da comunidade abrir a boca para proteger, para defender, para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Como fez a avó, Dona Maria da Glória, né? Exatamente. O Estado não tem uma bola de cristal para conseguir descobrir, adivinhar o que está acontecendo. O Estado precisa ser provocado, né? Precisa ser provocado. E cada um tem que fazer a sua parte. A vozinha fez a parte dela. Eu fiz a minha parte. Agora, o Estado, através da polícia, do Ministério Público, da Justiça, precisa fazer a sua parte, independente de qualquer politicagem. Né? Depois nós vamos, em outro momento, Luciano, se você me der a oportunidade de poder falar novamente no programa em uma outra data, sobre o trabalho do Conselho Tutelar e as obrigações que cada conselheiro tem e a sua responsabilidade, que inclusive, se não for colocada em prática, ele pode ser processado e responder
criminalmente por omissão nos casos em que eles não tomam atitudes. Inclusive, quero alertar, até ontem, o Conselho Tutelar de Sobral não havia acionado ainda esse caso, que é gravíssimo, o Ministério Público. O Conselho Tutelar, até ontem, não levou o caso ainda ao Ministério Público, para que as providências sejam imediatamente tomadas e de forma acelerada. Ok, Wellington. Na verdade, hoje já ouvi até aqui, num dos repórteres no programa do Assis, um conselheiro dando entrevista sobre isso. Então, eu acho que deve ter tomado alguma providência. Mas é isso que é esperando. Obrigado, Wellington. Depois a gente conversa mais sobre esse assunto e outros assuntos. Foi com o Wellington que eu soube pela primeira vez esse assunto. Depois eu vi a matéria com o Olivando Alves, repórter aqui da casa, na sua página no Facebook, uma coisa chocante. E a gente não pode se calar, nem a sociedade. E a avó fez muito bem, porque isso é contra a sua neta, mas também pode ajudar muitas pessoas. Bom dia para o Auriclécio, o Osmar Mesquita, o Djalma Oliveira, o José Basílio. Bom dia, Luciano. Quem diria que Joyce Hasselmann fosse traidora? Por isso é que dizem que a gente não sabe votar como eles sabem enganar. É isso aí. Bom dia para o Cartegiane Fernandes, mandando bom dia. Bom dia também para Iris Latieri, o Aristeu Henrique, que mais aqui? Gustavo Vicentino. Bom dia, Gustavo. Grande abraço. Que honra ter você por aqui, amigo. Prazer, sucesso para você. Grande advogado. E o pai também é herdeiro de um grande advogado, né? O Júlio Barros, vamos lá. Não acredito, nesse instante eu estava falando que as pessoas que são abusadas tendem também a cometer abusos depois. Luciano, eu não acredito, Luciano, que as vicissitudes da vida têm por obrigação lhe transformar em um homem pior. Eu não disse isso, mas concordo com o que você está dizendo, né? Pelo contrário, estes fatos podem lhe transformar numa pessoa melhor, é verdade. Veja a ministra Damares, leia Adler. Isso é uma situação desta educação sobralense que é uma farsa. Vamos por partes, né? Eu disse assim, quando você sofre este abuso e você guarda para si, aquilo envenena a sua alma. Então, a verdade é que vai te libertar. É o que acontece exatamente no caso da ministra Damares. Hoje, ela usa este caso como um testemunho de vida, de superação. Ela tentou se suicidar. Então, olha a tendência que eu te falo, né? Tentou até contra si próprio. Então, muita gente... Muito obrigado, Ricardo. Cafezinho aqui. Café com Clever, você viu, gente? Um amigo meu disse que vai me trazer uma xícara, que ele disse, rapaz, não tome no café num plástico, não, porque faz mal. Enquanto você não me dá o presente, eu vou aqui aceitando a gentileza. Então, é isso que eu digo, você tem que revelar e procurar ajuda. Caso contrário, viu, ô Júlio, assiste o Coringa depois, tá, cara, pra gente discutir. Coringa é um filme maravilhoso, assisti pela segunda vez. Aliás, fui enganado aqui em Sobral. Eu olho no site, vejo a hora, uma hora é uma coisa, quando chega lá é outra. Aí quando chego lá, o filme é dublado. Eu digo, gente, mas tudo bem, já estava lá, né, o preço é bem mais barato que Fortaleza. Fui assistir pela segunda vez, né, já tinha visto, né, e vou assistir mais vezes, que o filme é maravilhoso. E trata um pouco sobre isso, viu? Então, você pode usar essas coisas e fazer um testemunho, ser um grande homem e melhorar. Mas há muitos casos, Júlio, isso não precisa ler nada, é da própria literatura policial, dos boletins de ocorrência. Quando você vai atrás, geralmente um abusador foi abusado na infância. Então, é óbvio que a pessoa não deve ser, não tem essa coisa predestinada. Foi tocada pelo demônio, digamos assim, e a partir daí sua vida vai ser uma desgraça. Não, você pode superar. Porque senão a quantidade de gente que é abusada não está no gibi. Então nós teríamos muito mais malfeitores no mundo do que agora. É óbvio que pode superar. Estou te dizendo que há uma tendência sobre isso. Mas eu concordo com você, que a pessoa pode se transformar e ser uma pessoa melhor até a partir daí. É como você vai administrar a pessoas que têm um espírito mais frágeis. E às vezes são marcadas, são estigmatizadas
pro resto da vida e não sabem, não conseguem superar. Ou ela se acaba a si mesmo, ou acaba maltratando outras pessoas. Bom dia para o Enio Dias, Marcos